Fala pessoal, quem fala aqui é o Dr. Márcio Tanuri, estamos de volta aí com o nosso canal no YouTube. Ficamos um tempinho fora, mas vamos voltar agora de uma maneira mais descontraída, mais prática e atendendo as demandas de vocês. Então esse período foi bom porque a gente pôde ter esse feedback de vocês e dos assuntos ali que vocês têm mais interesse e a gente vai tentar atender vocês da melhor maneira possível. E um dos assuntos que foi mais pedido por vocês aí era sobre alimentação nos esportes e a diferença da alimentação em diferentes esportes. Então, como é um assunto muito grande, a gente, na verdade, vai fazer uma série para que a gente possa estar falando e vamos estar falando especificamente sobre alguns esportes também. E depois, outro assunto que também foi muito pedido aí no canal por vocês é sobre a suplementação relacionada aos esportes, tanto a alimentação quanto a suplementação pré e pós. Antes da gente falar isso, uma das coisas que eu vejo no dia a dia, que talvez seja um dos erros mais básicos disso, é que quando a gente fala em alimentação no esporte, a gente tem que falar um pouco de bioenergética. O que é isso? Esse nome esquisito, estranho para algum de vocês. É saber qual é o combustível, qual é o nutriente, qual é o tipo de alimento melhor para o tipo de exercício físico. Porque, por exemplo, um aeróbico vai ter um alimento que é melhor pré, durante, pós, uma corrida, por exemplo, uma partida de futebol já é diferente. É isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Isso depende muito ali, principalmente da intensidade que você está fazendo, mais do que atividade física propriamente dita. Então, difere muito mais isso. E aí, vamos fazer uma introdução que eu acho que é inerente a todos os esportes. Depois a gente vai falar de alguns esportes ali específicos. Mas primeiro, quando a gente fala de alimento, de nutrientes, o que a gente vai falar basicamente dos nutrientes? Os carboidratos, as proteínas, as gorduras ou lipídios, as vitaminas, minerais e a água, que muitas das vezes as pessoas não falam nisso e ela é tão importante para a atividade física, né? Então, quando a gente fala de exercício e alimentação, primeiro o nutriente, o mais importante deles todos nesse processo, junto com a água, é o carboidrato. Hoje em dia nós temos visto muitas coisas a respeito do carboidrato. Hoje ele é o grande vilão. E será que para atividade física ele é realmente o grande vilão? Eu já te digo que não. Muitas das vezes, até dependendo do caso, a gente vai falar mais lá na frente, ele pode até ajudar no próprio emagrecimento. Então o carboidrato, como a gente falou no início, para as atividades de alta intensidade, as atividades de explosão, por exemplo, um levantamento de peso, um jogo de futebol, um jogo de tênis, é o principal combustível para o teu corpo. Óbvio que o nosso corpo ele consegue vários tipos diferentes de combustível. Então, o principal para esses esportes, por exemplo, é o carboidrato. Se faltar o carboidrato, o teu corpo ele pode usar a proteína como uma fonte de energia. Só que o que isso significa? Que você vai estar perdendo massa muscular para você realizar essa atividade física. Se você tivesse ingerido um pouco mais de carboidrato, você provavelmente estaria poupando o teu músculo. Então, hoje eu vejo que está nessa grande moda de dieta low carb, do carboidrato ser o grande vilão. E a dieta low carb funciona para muita gente, com certeza. Como a gente falou aqui, vai depender da intensidade da tua atividade física, mas para as pessoas que têm uma atividade física de alta intensidade, não funciona. Então, uma pessoa que tem uma atividade física que não é atleta, uma atividade que se exercita, uma pessoa que se exercita regularmente, faz tua academia, dá uma corridinha, faz ali aula de dança, faz o teu pilates, faz ali um yoga, tua natação, mas assim, sem buscar competir, performar, mas buscando bem-estar, o que isso te proporciona, ele vai usar normalmente em torno de 50%, 60% da tua energia através do carboidrato. Se você está numa intensidade baixa, você pode até usar uma proporção menor até para isso. Tudo bem. Agora, se você busca performar, não. Então, atletas de resistência, por exemplo, ou com treinos mais intensivos, eles vão ali basicamente usar 60%, 75% até 85% dessa demanda energética de combustível vai ser o carboidrato. E aí a gente vai entender qual que é a necessidade disso, qual que é o período que você vai consumir, o que você usa antes, durante e após, o porquê e qual a diferença nos diferentes esportes. Então, os carboidratos, normalmente, antes, a gente recomenda as maiores refeições que você faça pelo menos de 2 a 3 horas antes, contendo carboidratos
de baixo índice glicêmico, que a gente chama, ou seja, que eles não estimulam tanto a liberação de insulina. Outra aula a gente pode falar sobre o que é um alto índice glicêmico, um baixo índice glicêmico. No pós, a gente vai preferir um alto índice glicêmico, que a gente vai explicar o porquê, mas para você poder dar tempo de você fazer a digestão desses nutrientes, você absorver e, consequentemente, você usar isso como fonte de energia. Por isso que se você fizer uma refeição maior, perto da hora da atividade física, muitas pessoas têm náusea, têm enjoo e vomitam. Por quê? Teu corpo ele é um sistema fechado, você tem a quantidade de sangue de lá que ele vai, durante a atividade física, vai mais sangue para o teu pulmão, para o teu cérebro, para você raciocinar, para o teu músculo, por exemplo, e você perde esse sangue que estaria no teu estômago, no teu intestino, fazendo essa digestão, essa absorção desse alimento, e uma maneira natural do teu corpo é colocar isso para fora. Então, a alimentação é super importante com a atividade física, mas o período também é. Então, tem alguns momentos para que você realmente consiga ter o melhor resultado, porque se você se alimentar muito próximo, também não é bom. Se você não se alimentar antes, também não é bom. Durante, exatamente por esse motivo que a gente falou, você tem uma redistribuição do teu fluxo sanguíneo, então você tem uma aceitação menor para alimentos sólidos. Então, o ideal é para você repor um carboidrato durante a atividade física, principalmente atividades físicas onde você vai precisar repor um carboidrato. Atividades físicas que têm uma duração maior do que 60, 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia pelo menos. Antes disso, se o teu treino dura 45 minutos, 60 minutos, você não tem a necessidade de repor um carboidrato durante a tua atividade física. E quando você faz isso, o ideal é que seja líquido, para você poder ter uma absorção melhor, porque você tem pouco fluxo sanguíneo aí no teu intestino e no teu estômago. Então, as bebidas hidroeletrolíticas são uma boa opção para esse momento. A água de coco é uma ótima opção, é uma das melhores, na minha opinião. Tem tudo que teu corpo precisa. E aí também a gente tem que entender o que a gente usa após, que também é muito importante. É um período que você recupera não só o treino, mas que você também está prevenindo o teu próximo treino, melhorando o teu recovery para que você faça essa recuperação de uma maneira melhor. E tem algumas pessoas, talvez alguns de vocês já tenham sentido isso, que pós uma atividade física, quanto mais intensa principalmente, você perde até um pouco da fome, você não consegue comer muito, exatamente por esse motivo, porque você tem pouco sangue, teu sangue ainda está no teu músculo, está no teu pulmão, está no teu cérebro, mas é importantíssimo. Então, talvez, para imediatamente após a atividade física, uma estratégia líquida ou pastosa seja interessante para que você consiga ter essa aceitabilidade, você repor esse combustível aí para o teu corpo, né? Então, os carboidratos, como a gente falou, para exercícios ali de longa duração, o ideal é que sejam primeiramente, logo após, quando você termina, alimentos de alto índice glicêmico, diferentemente do pré. Então, normalmente, o teu carboidrato pré-atividade física, 2, 3 horas antes, o ideal é que seja de baixo índice glicêmico. O que seria isso? Uma batata, um aipim, farinhas integrais, carboidratos que contenham fibra para ter uma absorção mais lenta, para que você não dê esse pico aí insulínico e, consequentemente, ali você não tem uma hipoglicemia durante a tua atividade física, que às vezes esse é um erro comum e a pessoa não entende, porque fala, pô, ele falou que carboidrato antes é bom, eu comi carboidrato, chegou durante ali, eu me senti até pior, eu me senti cansado, deu uma tonteira. Por quê? Usou o carboidrato errado. Talvez tenha usado um carboidrato de alto índice glicêmico antes, o que eleva a tua insulina e, consequentemente, pode te dar uma hipoglicemia durante a atividade física. Após, a gente quer o inverso. A gente quer um alimento de alto índice glicêmico, por exemplo, como um pão, um macarrão, um arroz, uma bebida hidroeletrolítica. Para quê? Para eu repor rapidamente, consequentemente, eu posso aumentar essa insulina. A insulina, a gente sabe que é um hormônio que ela tem um poder anabólico também. Então, quando a gente estimula a insulina pós-atividade física, ela melhora a recuperação da tua fibra muscular, ela melhora, te prepara para o próximo treino. Então, isso é importante, né?